Tudo bem? Vamos aqui iniciar a legislação específica, a normatização sobre a UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Coloquei aqui uma ordem para vocês estudarem, que eu acho mais didática. Comece a estudar sobre o Estatuto da UFMS. Não comece o Regimento Geral. Ainda que você já tenha visto aí Regimento Geral ou começou o Regimento Geral na aula, eu vou fazer isso, pare e comece pelo Estatuto. Por quê? O Regimento Geral, ele vai trazer os órgãos que compõem a UFMS e vai te encher de competência. Aqui, a estruturação, o desenho da UFMS é melhor detalhado, para que depois você sabendo os órgãos que compõem a UFMS, você se preocupa ali em focar nas competências. Tudo bem? O Estatuto da UFMS foi aprovado pela Resolução 35 aqui de 13 de maio de 2011. E ele começa falando sobre a instituição da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul foi instituída por essa lei aqui e ela possui sede e foro na cidade de Campo Grande, que é a capital do estado do Mato Grosso do Sul. O que a UFMS é? Você já tem uma ideia disso. Ela é uma entidade de ensino superior de natureza multicampus. Isso você já imagina. Ela é vinculada ao Ministério da Educação. Então, eu preciso que você tome cuidado com o seguinte. Coloquei até um slide aqui em branco para eu desenhar o cenário para vocês. Nós temos aqui a administração direta. O que é a administração direta? É quando o poder público ele realiza os serviços públicos de forma direta, por meio dele próprio. Por exemplo, quando você tem aqui a União, são os entes federativos, os estados, os distritos federais, os municípios agindo ali por conta própria. E esses entes aqui, vamos fixar na União, já que a UFMS é uma instituição federal. Quando eu falo instituição estadual, você fala que é dos estados. Quando eu falo instituição municipal, dos municípios. Mas quando eu falar instituição federal, o ente chama União, ok? A União, ela tem 3 poderes. Ela tem tanto o poder judiciário, responsável por julgar, o poder legislativo por fazer leis e o poder executivo por administrar. Quando, por exemplo, o poder judiciário julga um processo, julga alguém que cometeu um crime, quando o poder legislativo aprova uma lei, quando o presidente da República administra o país, nós estamos fazendo isso por meio da administração direta. É o poder público agindo diretamente. Só que nem tudo o poder público consegue prestar de forma direta. Por isso, o poder público vai se utilizar de entes da administração indireta, entidades da administração indireta para prestar certos serviços públicos. E quais são essas entidades da administração indireta? Nós temos uma fundação pública, nós temos uma autarquia, uma sociedade de economia mista e uma empresa pública. A gente decora como fase. Aqui, a UFMS está aqui. Ela é uma integrante, uma entidade da administração indireta. Nesse caso aqui, nós temos na administração direta pessoas de direito com personalidade jurídica, essência de direito público, e pessoas com personalidade jurídica, essência de direito privado. A UFMS, a essência dela, ela é uma pessoa jurídica de direito público. Nesse caso aqui, a UFMS é uma entidade da administração direta, que é uma pessoa jurídica de direito público. A essência dela é como se ela fosse o próprio Estado atuando, mas essas pessoas são criadas utilizando uma lei. Seja uma lei para criar diretamente, seja uma lei para autorizar a criação. Mas se nós estamos falando da UFMS, mais especificamente aqui de uma autarquia, a lei vai criar
tem personalidade jurídica de direito público é muito importante. Essas pessoas aqui, elas não estão subordinadas à administração direta. A palavra é vinculação. Aqui não tem que receber ordens da administração direta, tem que apenas se vincular aos objetivos para a qual a lei que criou estabeleceu o que seria, a finalidade ali que é prestar um serviço público. Nesse caso, a UFMS, mais especificamente, está vinculada à administração direta, mais precisamente está vinculada ao Poder Executivo, mais especificamente ainda, ela está vinculada ao ministério que compõe o Poder Executivo. O Poder Executivo Federal é formado pelo Presidente da República e pelos seus ministros. A UFMS, como é uma instituição que presta serviços ligados ao ensino, está vinculada ao Ministério da Educação. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde, ela é integrante da administração indireta. Por ser um integrante da administração indireta, ter personalidade jurídica de direito público aqui, ela não é subordinada a ninguém da administração direta. Ela é apenas vinculada e, mais especificamente, vinculada ao ministério que ela atua, que é o Ministério da Educação. Então vamos lá, ela é multicampus, vinculada aqui, se aparecer a palavra subordinada, estará errado, ao Ministério da Educação, com personalidade jurídica de direito público. A essência dela é como se fosse o próprio poder público atuando e ela tem autonomia. Quando eu falo que ela tem autonomia, quer dizer que ela não é subordinada aos entes da administração direta. Ela tem autonomia para se auto-administrar. Uma autonomia didático-científica, uma autonomia administrativa, uma autonomia disciplinar para punir ali aqueles seus membros que estão descumprindo ali com suas regras e autonomia de gerir financeiramente e patrimonialmente os seus bens. Nesse caso, o dinheiro dela é dinheiro público. A administração direta, no caso a União, passa para ela o dinheiro, mas não vai ter que fazer o que a União determina. Ela tem autonomia para aplicar o seu dinheiro, para gerir o seu patrimônio como bem entender. Como bem entender, cuidado. Se estamos falando da administração direta ou administração indireta, esse bem entender é obviamente dentro dos limites ali trazidos pela lei. Respeitando um princípio muito importante, esse princípio aqui, que é o princípio constitucional. Esse princípio está previsto na Constituição Federal, que é indissociabilidade. Eu tenho 3 irmãs aqui que andam juntos, são indissociáveis. Indissociáveis o quê? O ensino, a pesquisa e a extensão. E você vai ver justamente aqui nesse estatuto o que a UFMS presta de ensino, o que a UFMS presta de pesquisa e o que a UFMS presta na área de extensão. Então, o primeiro ponto que eu quero que você guarde no artigo 1º é que a UFMS ela possui ali a sua sede, o seu foro na capital do estado, em Campo Grande. Ela é uma entidade de ensino superior, como qualquer universidade, só que ela tem natureza pública, ela é universidade pública. Por isso que eu falo que ela tem personalidade jurídica de direito público. Ela não está subordinada à administração direta, ela está vinculada, mais especificamente vinculada ao Ministério da Educação. E ela, por estar vinculada, não está subordinada, ela possui autonomia didático-científica, patrimonial, financeira, para ali aplicar o dinheiro como bem entender, leis que dentro dos limites da lei, e para aplicar penalidades, ou seja, para se autogerir, se auto-administrar. Tudo bem? Vamos adiante aqui. Sabendo disso, então, ela é uma entidade da administração indireta, mais especificamente ela é uma autarquia. Vamos adiante aqui. A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, como designação simplificada, a gente usa a sigla UFMS.
A UFMS tem estrutura organizacional multicampus, nenhum detalhe. No artigo 1º, caput, você já viu o que é. Com unidades de administração central, a administração central fica na capital, setorial e suplementares, distribuídas no estado do Mato Grosso do Sul. Você viu que a sede, o foro, fica em Campo Grande. Só que a administração aqui, central, setorial, suplementar, é distribuída no estado do Mato Grosso do Sul. Sem prejuízo da unidade de patrimônio e administração, a fim de atender às suas peculiaridades, então nós temos aqui, sem prejuízo, ela tem um patrimônio só. Ah, mas está lá no campus, por exemplo, da cidade de Corumbá. Não importa, o patrimônio é único. Ela tem aqui uma unidade de patrimônio, uma única administração, mas para que ela preste o serviço de forma mais abrangente, ela vai ser descentralizada. O que é uma coisa descentralizada? Descentralizado é fugir do centro. Então, as suas atividades vai fugir do centro. O centro que é a sede, o foro de Campo Grande. Ela pode ter aqui unidades distribuídas em todo o estado do Mato Grosso do Sul, coordenado pela administração central. Então, apesar de eu ter o estado do Mato Grosso do Sul, ela ser descentralizada, a coordenação e o patrimônio é único. Nesse caso, para quem que vai ficar a coordenação? Pela administração central. A administração central, essa sim, é localizada em Campo Grande, que é a capital do estado do Mato Grosso do Sul. A distribuição de recursos orçamentários, a respectiva disponibilidade financeira para financiar essas unidades que estão descentralizadas, obedecerá os critérios estabelecidos pelo Conselho competente. Porque é o seguinte, a UFMS, como integrante ali da administração indireta, ela recebe dinheiro da administração direta. Mas quando ela recebe dinheiro, ela tem autonomia financeira. Ela pode decidir no que aplica aquele dinheiro que ela recebeu. Nesse caso, para ela distribuir aqui, custear essas unidades que estão descentralizadas, vai obedecer os critérios que estejam estabelecidos pelo conselho competente. Até aqui não falou que conselho que é, então você não precisa aqui focar muito nisso. Quais são os instrumentos institucionais da UFMS? Quando eu falo instrumento institucional, eu estou falando de todas as normas que a UFMS vai ter ali que observar. Porque como integrante da administração, quando você estuda o artigo 37 da Constituição Federal, você vê quais são os princípios que a administração ela está subordinada. E a administração, tanto a direta quanto a indireta, a Constituição aqui do Federal não faz distinção se é da administração direta ou da administração indireta. Tem que observar o LIMP. O E de legalidade, o I de impessoalidade, o M de moralidade, o P de publicidade e o E de eficiência. Só que vamos focar aqui no L de legalidade. Quando eu falo que a administração pública ela tem que observar o princípio da legalidade, ela tem que observar a lei, porque a administração pública, seja direta ou seja indireta, ela é diferente, o princípio da legalidade é aplicado de forma diferente do que é aplicado a nós. Nós, particulares, podemos fazer qualquer coisa, só não podemos fazer o que a lei proíbe. Então, a regra é que nós temos liberdade de agir. Só não posso fazer o que a lei proíbe. Por exemplo, eu não posso subtrair um objeto que é do outro, um objeto alheio, uma coisa alheia móvel, porque nesse caso eu vou responder pelo crime de furto. Qualquer coisa que a lei não proíbe, eu posso fazer. Só que a administração pública, seja direta, seja administração indireta, ela não é assim não. Ela é diferente, ela só faz o que a lei permite. Por isso que o princípio da legalidade, ele é aplicado de forma muito mais rígida à administração do que a nós particulares. E quando eu falo princípio da legalidade, eu estou falando em lei num sentido muito amplo. Eu não estou falando só em lei, uma lei número tal, que é aprovada pelo Poder Legislativo. Eu estou falando de normas. Normas é o gênero. É como se eu falar que normas é como se fosse fruta.
é o gênero. Dentro eu tenho uma banana, por exemplo. Banana é a lei. Só que eu tenho outras modalidades de normas que a UFMS vai usar como instrumento. Tem que obedecer. E quais são essas? A norma suprema de todo o país, aqui numa pirâmide, que vai falar da hierarquia dessas normas, é a Constituição Federal. A Constituição Federal é como se fosse a bússola para tudo aquilo que vai ser produzido, para todas as leis, para todas as resoluções, para todos os regimentos. Ela que vai inspirar tudo aquilo que vai ser produzido, em que caminho, em que direção deve tomar. Se uma lei está contrária à Constituição Federal, ela não vale, porque ela é inconstitucional. Então, o primeiro instrumento institucional da UFMS é a norma mais importante de um país, é a Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal, nós temos as leis que são feitas pelo Poder Legislativo, que deve obediência à Constituição Federal. Só que essas leis são feitas pelo Poder Legislativo e, como nós estamos em âmbito federal, já que apesar da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul ter ali a sua função adstrita, ali vinculada, restrita ao Estado do Mato Grosso do Sul, ela é uma instituição federal. Nesse caso, ela está sujeita às leis federais existentes. Além disso, as leis são feitas pelo Poder Legislativo. As leis federais são aprovadas pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, fica lá em Brasília. Ali, os deputados e senadores, eles não têm muito conhecimento técnico e nem podem ficar ali definindo em lei qual que vai ser a organização de toda a Universidade Federal do Brasil. Já que as universidades, elas têm autonomia administrativa, autonomia para se auto-organizarem da forma que bem entenderem. E como é que elas definem a organização delas? Através do estatuto. O estatuto, esse que nós estamos estudando, vai falar das suas normas gerais, já que elas têm autonomia. Através do seu regimento geral, que vai detalhar o processo de execução, no que houver de comum para o FJF. Além do seu regimento geral, eu tenho um regimento que vai se aplicar de forma geral a todos os órgãos da UFMS. Só que a UFMS é um órgão, é aqui uma entidade da administração indireta. Só que ela pode ser subdividida em vários outros órgãos. Aqui, o regimento geral vai ser o que se aplica a todas as subdivisões, a todos os órgãos da UFMS. Só que cada órgão da UFMS pode ter seu regimento próprio, pode ter a sua função, a sua estrutura de funcionamento específica. Por isso ainda ela está submetida aos regimentos internos dos órgãos colegiados, integrantes da sua estrutura organizacional e os demais instrumentos normativos. Então isso tudo aqui são normas, são instrumentos institucionais que a UFMS vai usar ali para se direcionar, para fazer ali as suas funções. Com isso, vamos a umas questões aqui formuladas por mim, porque se você procurar, não há muitas questões aí sobre o tema. Sobre as instituições da UFMS, marque a alternativa correta. A UFMS, sobre a instituição, tem personalidade jurídica de direito privado? Não, ela é uma autarquia. E como toda autarquia, ela tem a essência de personalidade jurídica de direito público. É o próprio Estado prestando um serviço público, mas usando para isso uma entidade da administração indireta para que ele faça de forma indireta. Ela é subordinada ao Ministério da Educação? A palavra não é subordinada, ela é vinculada. Formulei essa questão justamente para você saber quais palavras você tem que tomar cuidado. Ela possui apenas autonomia didática, seja para você que já faz concurso há um tempo, seja para você que está começando a fazer concurso agora, é de suma importância que você aprenda o que a prova gosta de fazer. Eu já sou concurseira há um tempo aí, eu já caí em todas as pegadinhas que você pode imaginar. Como eu já caí em todas as pegadinhas de banca que você possa imaginar, eu estou aqui para te orientar o que você tem que tomar cuidado na hora da prova. Por quê? Quando você estuda uma coisa mais teórica, é muito fácil a banca tentar ali exigir que você entenda de forma profunda aquele tema. Só que aqui não há muita teoria.
Estatuto, regimento são coisas mais de memorização. Por quê? Cada universidade, cada instituição vai ter sua própria organização. E por que é essa organização? Simplesmente porque quis. Simplesmente porque a universidade quis, nem sempre há lógica. Nesse caso, há um trabalho muito grande de memorização. E o meu trabalho aqui é tentar intermediar essa leitura, que é um pouco chata, bastante chata, se você fizer sozinho em casa, é tentar facilitar e traduzir algumas palavras, além de traduzir, porque nem sempre as normas são escritas da maneira mais acessível possível, além de traduzir, eu tento te chamar a atenção para algumas palavras que a banca ama, e não é só a sua banca, qualquer banca ama brincar. Esse apenas aqui é um exemplo. Quando você for fazer prova de concurso público, seja qual concurso for, isso que eu estou te falando, você vai levar aí para a sua vida de qualquer concurso público, cuidado com as palavras que ou abrem demais ou restringem demais. Você só vai marcar como correta numa alternativa a palavra apenas, exclusivamente, sem exceção, em nenhuma hipótese, se isso aparecer ali na norma que você está estudando. Se aparecer, marca de canetinha colorida, faça um monte de estrela, ponto de exclamação, porque é raro aparecer. Geralmente, a própria norma não exclui assim de forma definitiva, até porque nós sabemos, quem estuda lei, legislação, sabe que mais tem exceção. Esse apenas aqui, ainda que você não soubesse, você desconfiaria. Será que a UFMS só possui autonomia didática? Você viu comigo que não. Ela possui autonomia didática, científica, patrimonial, financeira, administrativa, o que torna a alternativa incorreta esse apenas. E se tivesse escrito assim, ela possui autonomia didática, tá certo, porque eu não estou restringindo, o que tornou errado é esse apenas. Letra D, possui natureza unicampus? Não, você viu que é multi. Ela é dividida em vários campos. Ela deve respeitar o princípio das três irmãzinhas que andam de mão dada. Quais são? Indissociabilidade entre ensino, entre pesquisa e entre extensão. Essa é a alternativa correta. Vamos mais aqui para o nosso estatuto. Vamos falar um pouquinho daquela autonomia. Você já viu comigo que, como ela é uma autarquia, uma entidade da administração indireta, ela não está subordinada à administração direta, ela está apenas vinculada. E para isso ela tem autonomia. Autonomia para decidir ali a sua didática, autonomia para decidir como vai se auto-organizar. Um exemplo dessa autonomia administrativa é o estatuto que você estuda e o regimento geral. Porque aqui são formas que ela se auto-organiza, se auto-administra. E ela tem também possibilidade de gerir o seu dinheiro que ela recebe da União, para gerir assim financeiramente e o seu patrimônio. O patrimônio de uma autarquia é considerado bem público, que está ali afetado, direcionado ao serviço público que ela presta. Renata, mas essa autonomia didático-científica, ela pode ensinar o que ela quer? Não, lembre-se, nós estamos numa entidade da administração indireta e tanto a administração direta quanto a administração indireta devem respeito ao princípio da legalidade. E o princípio da legalidade não é só lei, é lei em sentido amplo. Logo, como uma instituição que presta ensino superior ali, serviço de ensino superior, ela também deve observar as normas do Ministério da Educação, as normas do MEC ali e todas mais normas que a gente viu que são instrumentos aqui institucionais da UFMS. E o que é essa autonomia didático-científica? Respeitando todas aquelas normas, ela pode estabelecer o quê? Muito importante isso daqui. Ela estabelece a sua política de ensino, pesquisa e extensão. Olha as três irmãzinhas de mão dadas, que são indissociáveis no âmbito institucional. Ela pode criar, ampliar, organizar, avaliar, remover, modificar, desativar e extinguir cursos e programas. É ela quem decide. Não pode o Ministério da Educação ir falar, você é obrigada a prestar o curso de medicina. Não, ela pode fazer o que bem quiser com seus cursos e programas.
Ela pode estabelecer planos e programas de ensino, pesquisa e extensão. Lembre-se que os três são indissociáveis. Ela estabelece o regime escolar, o regime didático, estabelece políticas, planos, programas de manifestações artísticas, culturais e desportivas. Ela confere graus, certificados, diplomas, títulos e outras comendas universitárias. Ela confere aqui o que a gente chama de título, a titularização daquele que finalizar ali um curso nela. Olha como ela tem liberdade. Liberdade você vai levar para sua prova com autonomia. Mas não confunda liberdade com arbitrariedade. Lembre-se, ela age dentro dos limites da lei. A próprio estatuto aqui está dando liberdade para ela, mas uma liberdade ali que não é completamente arbitrária. E a autonomia administrativa? A autonomia administrativa tem a ver com se auto-administrar. E o que é isso? Ela estabelece uma política geral de administração. Olha só, eu te falei que a autonomia administrativa, um grande exemplo é o estatuto. E nesse caso, ela aprova, ela altera o seu estatuto, o seu regimento geral, os demais instrumentos normativos, lembra? Cuidado dela, que a ela cabe aprovar. É óbvio que o FMS não vai alterar a Constituição Federal, não vai alterar uma lei, porque isso não é competência dela. Ela altera os instrumentos normativos dela, que ela aprova. Ela estabelece políticas, planos, programas de capacitação e qualificação do seu pessoal docente, dos seus professores. Só que a UFMS, como uma autarquia, o pessoal que trabalha nela faz concurso público. E você está se preparando para isso, para um concurso público da UFMS. Ela também vai fazer planos de capacitação e qualificação do seu pessoal técnico administrativo. Ela vai estabelecer normas e critérios para desenvolvimento das atividades acadêmicas, das atividades administrativas aplicadas ao pessoal docente, aos discentes, aos alunos e aos técnicos administrativos. E ela estabelece políticas da sua prestação de serviço. Aqui nós estamos falando dela se auto-administrar. Depois nós temos a autonomia dela gerir o dinheiro que é repassado para ela da União. Gerir-se financeiramente, de gerir o seu patrimônio. Lembra, o patrimônio é dela, mas como ela tem uma personalidade jurídica de direito público, o seu patrimônio é público. Ela administra o patrimônio e os seus recursos. Ela elabora, executa e propõe a suplementação do seu orçamento. Ela firma contratos, acordos, convênios, estabelece parcerias. Nossa, o FMS pode assinar um contrato? Sim, ela tem autonomia para isso. Se ela quer contratar, por exemplo, se ela quer comprar papel, se ela quer comprar qualquer coisa, ela vai assinar um contrato. Mas lembre-se, como ela tem personalidade jurídica de direito público, como ela é uma entidade ali da administração indireta, para que ela firme um contrato, ela precisa de fazer licitação. Ela elabora, aprova, executa planos, programas e projetos de investimento, efetua transferências, dá quitações, toma outras providências financeiras orçamentárias, de ordem orçamentária, financeira e patrimonial. Na autonomia de gestão orçamentária e financeira, constitui o quê? Ela faz o que ela acha melhor com o seu bem, com seus bens. Sejam bens que são ali dinheiro, sejam bens que sejam, por exemplo, um imóvel, um carro, e gere aquele dinheiro que é repassado para ela da administração direta. Vamos a uma questãozinha aqui para a gente finalizar o nosso primeiro bloco sobre o Estatuto da UFMS. A UFMS possui ali vários tipos de autonomia. Sobre a autonomia didático-científica, nós vimos uma listinha de 3 tipos de autonomia. Quer saber sobre a didático-científica? Marque a que não corresponde a esse tipo. Nessa questão aqui, na sua prova, você vai marcar de forma bem categórica o não. Por quê? Nesse caso, eu tenho 5 alternativas. 4 serão exemplos de autonomia didático-científica e uma não vai ser. E você vai ter que marcar que não é. Será que a autonomia didático-científica envolve política de ensino, pesquisa e extensão, que são indissociáveis? Sim.
Será que vai envolver criar, ampliar, organizar, avaliar, remover, modificar, desativar e extinguir cursos e programas? Sim, tudo que tem a ver com o seu ensino. Vai estabelecer planos e programas das 3 irmãs? Sim. Vai estabelecer regime escolar e didático? Sim. Aqui, estabelecer política geral de administração é a nossa resposta, porque isso tem a ver com uma autonomia administrativa, ok? Já estou te ensinando aqui pelas questões como que você estuda os artigos que nós vimos. E no próximo bloco a gente vai avançar mais no Estatuto da UFMS. Tchauzinho!